Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Look at Moses. He couldn't help throwing himself there. He didn't do that hypocritically. He did it because God was in him. Vejam Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Neither could Joseph help being what he was, because it was God in him working or displaying himself through the man. Never did he do it for self-glory. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo. Any man that, if those priests would have only had the discernment of spirit, as I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him, they still would have known. If they'd have looked to the Word, if they were seeing His purpose. Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes somente tivessem tido o discernimento de espírito, como estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. He was always doing that to glorify the Father. They said, oh, this man's a great healer. He does these things like that. He said, I can do nothing till the Father shows me. It is not me that doeth the works. It's the Father that dwelleth in me. He doeth the works. He never took the glory. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, oh, este homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse, não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Neither would any servant of God take glory. Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else. But his right achievement is to do something to the glory of God. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria a glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. That's why you see the same thing today. We must have discernment of spirit to see a person what they're trying to do. Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves? É por isso que se vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? Now the Spirit of God working in man makes man act like God. No wonder Jesus said, is not it written, ye are gods? And if they call them gods
to whom the Spirit of God came to, how can you condemn me that when I am the Son of God? Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio, como podeis condenar-me, então, quando eu sou o Filho de Deus? If you could see the Spirit of God in Moses, which he was God. Moses was a God. Joseph was a God. The prophets were gods. The Bible said they were. Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia disse que eram. They were gods because they had completely surrendered themselves to the Spirit of God, that they were working for the glory of God. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. And when a man is so anointed with the Spirit, I'll let this go real deep, under the fifth rib on the left side. E quando um homem está tão ungido com o Espírito, agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions, and everything is God moving in him. Sometimes he's misjudged. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele. Às vezes, ele é julgado mal. Look at David in the 23rd Psalm. He cried, my God, why hast thou forsaken me? As if he was. If David was the man. All they that pass me by shoot their lip out at me. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. He was so anointed with God. He was so perfectly surrendered to God. And the anointing was on him in such a way, and when he cried by the Spirit of God, if somebody had been standing there and say, why, look, he thinks somebody's shooting their lip out at him. Why has God forsaken him? Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria, ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele. Porque Deus o desamparou? It wasn't David. It was the Spirit crying out through David. My God, why hast thou forsaken me? My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet. Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Well, somebody say, listen to that hypocrite up there. Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual. But one who had discernment of spirit knew that was the Spirit of God in him crying out. Bem, alguém disse, escutem aquele hipócrita lá. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando. When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God. And the action of God is never to break us up. The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together. Love one another. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Jesus.
E o propósito de Deus é nos unir. Amai-vos uns aos outros. Now, that great prophets, we see the Spirit moving in them. Jesus called them gods. He said they were gods. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou-os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Now, when the Spirit come to them by measure, but when He come on the one Jesus, which was the Son of God, it come to Him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in Him, for He was the perfect example. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito. He was God of glory, manifesting the glory of God to the people. God in Him going about. Watch His life. All the Old Testament, He was the theme of the Old Testament. Ele foi o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele indo de uma parte a outra. Observem sua vida. Todo o Antigo Testamento. Ele foi o tema do Antigo Testamento. All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves, they cried out under the Spirit of God, making them act like God insomuch that they were called gods, and then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram, não a si mesmos, eles clamaram sob o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. E então, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Look at David, when he was dethroned as the king of Israel, rejected by his own people, going up Mount Olives, north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept because he was rejected. What was it? It was the Spirit of Christ. Vejam Davi, quando foi destronado como rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo o Monte das Oliveiras ao norte de Jerusalém, e ele contemplou a cidade atrás, e chorou, porque foi rejeitado. Que foi isso? Foi o Espírito de Cristo. 500 years later, the Son of David, Jesus, sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried, Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have gathered you, your different denominations and everything, as a hen does her brood. But you would not. How oft would I have did it? 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, contemplando a cidade como rei rejeitado, e clamou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, tuas diversas denominações e tudo mais, como a galinha ajunta sua ninhada, mas não quiseste. Quantas vezes quis eu fazer isto? Now the same Spirit that was in David, that was manifested in fullness in Christ, is in the church today crying to the peoples. How oft would I have gathered you? Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que foi manifestado na plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando às pessoas. Quantas vezes quis eu vos ajuntar? And when you see separations and differences and brotherhood broken up and Christian life one against the other, then it makes the Spirit of God in your heart cry out. E quando você vê separações e divergências e os irmãos separados e a vida cristã um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. You're trying to achieve something. A true prophet of God, a true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit
a unity of spirit, that they might recognize God, trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a igreja a uma unidade de espírito, para que possam reconhecer a Deus, tentando realizar isso independente da denominação a que pertençam no que tange a isso. We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the Spirit of God or not. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se é o Espírito de Deus ou não. Now, we noticed when he was here on earth how he went about doing good. I noticed another thing that come to my mind. Did you notice when David was rejected as king? He went out of the city and a little Benjamite, which was supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected. But what? He was a crippled man. Agora, notamos, quando ele esteve aqui na terra, como andava fazendo o bem. Notei outra coisa que me veio à mente. Notaram, quando Davi foi rejeitado como rei, ele saiu da cidade e um pequeno benjamita, que deve ter agido como irmão para ele, devia ter ficado triste porque ele foi rejeitado, mas o que ele era aleijado. And he drug along there with his crippled condition, throwing dirt on David, and calling him all kinds of bad names and cursing him in the name of the Lord. Cursing King David in the name of the Lord, this little old crippled up Benjamite. What's the Spirit of God and the Spirit of the devil working? Ele se arrastava por lá na condição de aleijado, jogando terra em Davi, e chamando-o de todos os tipos e nomes ruins, e amaldiçoando-o em nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi em nome do Senhor, este aleijadinho benjamita. Observem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo operando. Now, if you notice, he was crippled. It represents the spiritual crippledness of the people today that would make fun of the true Spirit of God in Christ manifesting itself. That was the Spirit of Christ and David being rejected as a king. Agora, se notarem, ele era aleijado. Representa a deficiência espiritual do povo hoje que zomba do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo manifestando-se. Isso era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. And today, when the people make fun of the people who has received the Holy Spirit and trying to achieve something to draw Methodists and Pentecostals and Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ. And they see the Spirit working and say, well, look, that's a Pentecostal. E hoje, quando zombam das pessoas que receberam o Espírito Santo e estão tentando realizar algo para unir metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais e presbiterianos, e todos como uma unidade, como um corpo de Cristo, e veem o Espírito operando, dizem, bem, veja, esse é pentecostal. Away with him! I know one went off with another man's wife. I know this and got drunk. I know this and did this. I know this and did that. All that. But they're big enough to hide their own things. They can hide it. But David was exposed. Why? He had the Spirit of Christ in him. Fora com ele. Sei que um fugiu com a mulher de outro homem. Sei que este ficou bêbado. Sei que este fez isto, sei que este fez aquilo, tudo isso, mas eles são grandes o suficiente para esconder suas próprias coisas. Eles conseguem escondê-las. Mas descobriram o que Davi havia ocultado, porque ele tinha o Espírito de Cristo nele. That guard said, shall I take the head of that dog that would curse my king? What's the Spirit of Christ in David? Let him alone, for the Lord has told him to curse me. Do you catch that? Let him alone. The Lord has told him to curse me.
aquele guarda disse: queres que eu tire a cabeça desse cão que amaldiçoara meu rei? Observem o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Perceberam? Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Instead, today we don't get up our fist and fight him. Chop his head off. Yeah, get him out. He don't belong to us. Em vez disso, hoje queremos levantar os punhos e lutar contra ele. Vejam, cortar-lhe a cabeça. Sim, tirem-no, ele não pertence a nós. Let him alone! The Lord has told him to curse me. That little cripple run along there throwing dirt on David. Deixa-o! O Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele aleijadinho movendo-se por ali, jogando terra em Davi. That's what they do today on the Spirit of Christ. They're a bunch of holy rollers. They're a bunch of this. There's nothing to them. É isso o que fazem hoje com o Espírito de Cristo. Eles são um bando de santos roladores. Ora, são um bando disso. Eles não estão com nada. There's nothing to divine healing. There's no such a thing as angels. There's no such a thing as prophets. All those things, the days of miracles is past. Throw in dirt, but let them alone. Cura divina não está com nada. Não existe essa coisa de anjos. Não existe essa coisa de profetas. Todas essas coisas, os dias dos milagres já passaram, jogando terra. Mas deixem-nos. But when David returned in power, hallelujah, when he come back as full king of Israel, don't worry, this Jesus whose spirit we have today, acting his part out, will return again in a physical body. The second time in glory and power and majesty. Mas quando Davi retornou em poder, aleluia, quando ele voltou como rei pleno de Israel, não se preocupem, este Jesus cujo Espírito temos hoje, que desempenhou o seu papel, retornará em um corpo físico a segunda vez, em glória, em poder e majestade. That little dirt thrower fell on his face and begged for mercy. So let him alone. The Spirit of Christ in us. Don't excommunicate him. Let's remember that all these things has got to come to pass. We've got one thing to do, move on. Aquele pequeno atirador de terra caiu sobre seu rosto e implorou por misericórdia. Deixem-no, o Espírito de Cristo em nós. Não o excomunguem. Lembremo-nos de que todas essas coisas têm de acontecer. Temos uma coisa a fazer: seguir em frente. God promised that He'd make everything work together for good to them that love Him. Let's keep the discernment of the Spirit. Keep the objective right. Deus prometeu que faria tudo contribuir juntamente para o bem daqueles que o amam. Vamos manter o discernimento de espírito, manter o objetivo correto. We're here to serve God. Each one fellowshipping, going along and serving God. If the man's got the wrong kind of an objective, then what will happen? See? Estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo e servindo a Deus. Se o homem tem o tipo errado de objetivo, então o que vai acontecer? Está vendo? Now, we find out that the Spirit of God was in him. All the old prophets spoke of him. Agora, verificamos que o Espírito de Deus estava nele. Todos os profetas antigos falaram dele. All the spirits in potion, every little potion wasn't glorifying itself, true prophets. All the true prophets was manifesting Him, speaking of Him. And everything they said was fulfilled in Him. Todos os espíritos em porção, cada pequena porção, não estavam glorificando a si mesmos, profetas verdadeiros. Todos os profetas verdadeiros o estavam manifestando, falando dele, e tudo o que disseram cumpriu-se nele. Showed it was the Spirit of God in them. It was fulfilled. What was it? God speaking of Himself. See? God manifesting Himself through these prophets. Mostrou que era o Espírito de Deus neles. Cumpriu-se. Que foi isto? Deus falando de si mesmo. Estão vendo? Deus manifestando-se através destes profetas.
Not taking glory, who will be the next president, who will be this, and hit you on the head. Tell us who hit you and we'll believe you. That isn't it. It's something to manifest God. Não para receber glória. Quem será o próximo presidente? E quem será isto? E bater na cabeça. Dize-nos quem te bateu, e creremos em ti. Não é isso. É algo para manifestar Deus. It isn't something to make Brother Weathers here, or Brother Shores, or Brother so-and-so out there a great man, make him a greater than the rest of the men of his group, make him the greatest man in Phoenix. Não é algo para tornar o irmão Weathers aqui, ou o irmão Shores, ou o irmão fulano de tal lá, um grande homem. E torná-lo maior do que os demais do seu grupo, torná-lo o maior de Phoenix. It isn't to make William Branham something great, but what is to do, it isn't to make Oral Roberts something great, Billy Graham something great, but it's our hearts. We're trying to achieve something for the kingdom of God. It's manifesting God. Não é para tornar William Branham grande, mas é para fazer o quê? Não é para tornar Oral Roberts grande, Billy Graham grande, mas são os corações. Estamos tentando realizar algo para o reino de Deus. É para manifestar Deus. All gifts and things doesn't make one greater than the other. It just makes us all working together for the perfection of the body, to bring us together as one people, as a people of God. Todos os dons e coisas tais não tornam um maior que o outro, apenas fazem com que todos nós trabalhemos juntos para a perfeição do corpo, para nos unir como um só povo, como povo de Deus. But when you see them going contrary, don't curse them. Just let them alone. Somebody has to do it. But wait till Jesus comes in power. Mas quando os virem indo na direção contrária, não os amaldiçoem. Apenas deixem-nos. Alguém tem de fazer isso. Mas esperem até que Jesus venha em poder. Now we see all those prophets speaking. Every one of them was glorifying God and the coming Messiah. And when they got in the Spirit, they acted and spoke and lived the life out just like the Messiah did. Agora vemos todos aqueles profetas falando. Cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias vindouro. E quando entravam no Espírito, eles agiam e falavam e viviam a vida exatamente como o Messias. If it did that side the cross, speaking of His coming, how much more will it after His coming will put the Spirit of the Messiah in the church to act, do, work, and live like the Messiah. Amen. It's the Spirit of God. Se fez isso daquele lado da cruz, falando da sua vinda, quanto mais depois da sua vinda colocará o Espírito do Messias na igreja para agir, fazer, trabalhar e viver como o Messias? É o Espírito de Deus. Discern that Spirit. See whether it is of God or not. See whether it acts like Him. Discirna esse Espírito. Veja se é de Deus ou não. Veja se age como Ele. See if your emotions, if somebody kicks up something against you and throws dirt upon your life when you know you're as innocent as you can be, and you know that you've got the Spirit of God, don't try to separate yourself. Veja se suas emoções. Se alguém levanta algo contra você e joga terra na sua vida, quando você sabe que é totalmente inocente e você sabe que tem o Espírito de Deus, não tente separar-se. Don't try to act mean towards him. Don't curse him. Just walk on, knowing God did that to give you a test to see how you take it. He'll have to come to it anyhow. Não tente agir de maneira maldosa para com ele. Não o amaldiçoe. Apenas siga caminhando, sabendo que Deus fez isso para lhe dar um teste para ver como você reagiria. Ele terá de chegar a isto de qualquer maneira. Amen. And a shouting, Amen. And a pray, Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. Amen. Amen.
Amen. Want to see my Father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.